A terceira mitzvah é saber que só há um Senhor Todo-Poderoso, que governa o mundo, e unir isso todos os dias nos 6 membros celestiais. Os 6 membros celestiais, eles vão ser exatamente HGT e Nehai, né? Ou seja, HGT, Hesed, Gevurah e Tiferet, e Nehai, como a gente sabe, são Netzah, Hod e Esod. Então, esses são os 6 membros onde a gente vai fazer a união, né? Só que isso dentro de Zerampim, né? Dentro de Zerampim quer dizer que é dentro desse sistema aqui, ó, Zerampim. A gente sabe que Zerampim também é uma construção dentro de vários mundos. Eu tenho Zerampim aqui dentro, tenho Zerampim aqui dentro, tenho Zerampim aqui dentro, aqui, e assim sucessivamente, apesar de ser a mesma descrição, né, são graus totalmente diferentes. É isso que confunde muito a leitura fora do hebraico, porque a pessoa pega um grau, né? Às vezes o Eterno falou para Moshe, Moshe, eu me apresentei como os patriarcas, como Shaddai, mas como para você eu estou me mostrando como Yud, Re, Vav, Re. Então, o que acontece? O Eterno, o Todo-Poderoso de Jacó, ele está mostrando para as pessoas que conforme a pessoa está lá no grau de Abraão, dos patriarcas, eles vão sentir Hashem como Adonai, como a Shekhinah que está aqui nesse mundo. A partir quando eles chegam no grau de Moshe, eles já conseguem fazer a união dos níveis superiores, não é, de Shaddai, dos níveis superiores com Adonai. Então, a água feminina ela vai se fechar com as águas masculinas, e aí sim há uma cópula onde a pessoa começa a unificar o amor dela pelo Criador. Então, nada mais importa do que o Criador na vida da pessoa. O Criador, ele não é o ajudador, ele é aquele que vai te ensinar a entrar em doação juntamente com ele. Então, ele vai unificar essas 6 partes na oração Escuta Israel. Ouve Israel, chamar Israel, e com ela direcionar nossos desejos para cima. Dessa forma, nós devemos prolongar a palavra 1 nas 6 palavras. Escuta Israel, o Senhor é nosso Criador, o Senhor é um. Ou seja, existe né, chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. A gente demora 8 segundos para fazer essa unificação, tem que ter essa intenção, tanto interna como externamente. Então, se Deus é tudo, tudo que acontece vem de Hashem, se alguma coisa acontece errada é porque eu não estou conseguindo fazer essa unificação. Em correspondência à instrução de prolongar a palavra 1, aquele que profere esse versículo deve pronunciar essa palavra longa, mente como um, né? Ou seja, esse ele é prolongado. Contudo, Zorra, obviamente, alude a não um simples proferir de boca de uma pessoa, mas, em vez disso, as nossas verdadeiras e sinceras intenções. Então, jamais devo fazer o chamar de qualquer maneira, sem a intenção certa. Então, eu me preparo emocionalmente, eu me preparo, né, entendendo esses conceitos, para que eu possa realmente fazer isso 2 vezes ao dia. Eu faço chamar de manhã, eu posso fazer à noite, eu não preciso abrir a boca para o Eterno me escutar, eu posso fazer falando, eu posso fazer em silêncio, né? E eu escolho. Mas geralmente o cabalista ele faz em silêncio, ele reza em silêncio a ponto que ninguém nem sabe que ele está rezando. Então ele pode estar sentado, está rezando, ele pode estar em pé, ele pode estar rezando, ele pode estar conversando, ele pode estar rezando. Ele não deixa o ego sair para que isso não vire um ego. Aí toda hora, eis que meu irmão está rezando, olha. Não, ele reza
Ele sabe que está rezando e Deus sabe que ele está rezando. Então, ele é uma fonte, ele se mantém rezando em todo momento, em todo local. Às vezes, ele nem precisa abrir sua boca e está rezando pela pessoa, a pessoa nem precisa saber que ele está rezando pela pessoa. E também tem essa questão do ego, olha, eu estou rezando por você, tá bom? Isso também é ego, tá? Então, veja, continua aqui. Aqui está indicado que a pessoa precisa conhecer, fazer uma união. Primeiro, ela deve conhecer os dois lados do amor, não é? Ave e Exechute. Ou seja, o amor do temor, não é? E o temor do amor, como a gente viu na primeira, na segunda alma. Então, a ave são chamados grandes e grandiosos em Hassadim, em passo que Exechute é chamado o mestre do mundo, pois ele contém julgamentos e as restrições. Depois do homem ter alcançado ambos os graus de amor e tenha merecido o amor perfeito, ele precisa saber que é um grande mestre que governa o mundo inteiro e unir esse conhecimento todo dia a usar os 6 membros celestiais. Esses lados, né, desse mestre, esses lados. Isto é, de erguer um man. O que é um man? A gente ouve muito falar de maná, não é? Então, ele ergue esse maná, ele ergue essa reza, e essa reza é Maíne Kuvim, ou seja, ele reúne águas masculinas com águas femininas na sua reza, e o Men e o Nun, que é chamado de maná. Então, essa é a história que está na Torá. Então, ele vai unir essa reza a Zum de Atzilut. A gente sabe que o Zum de Atzilut, né, está aqui em cima e é formado por todas as criaturas aqui da primeira parte da árvore sefirotita. Então, ele vai unir essa reza. Então, aqui, olha, ele está unindo todos os mundos, está vendo? Está unindo, está chegando em todos os mundos. Há uma escalada para isso. E lembre-se, somente você só recebe o Criador se você estiver em doação. Se você não estiver em doação, você não recebe o Criador. Você começou seu dia, Hashem, me dá isso, me protege disso, não. Você tem que entrar em doação. Olha, eu estou te servindo porque eu te amo, eu quero me unificar, eu quero aumentar o meu amor, eu rezo para que o meu irmão, aí lembra dos irmãos do grupo, reza, para que eles consigam tudo nesse mundo, não. Para que eles cheguem à compreensão, para que eles possam se consertar. Conseguir milagres, coisas que se conseguem nesse mundo, são coisas que são transitórias. Ela dá à pessoa alguma coisa, egoisticamente, mas a pessoa não cresce no grau interno. Então, a gente reza para que a pessoa passe pelos seus problemas, não que Deus tire os problemas da pessoa, Deus me livre, mas que ela passe por esses problemas e ela possa alcançar a correção. Então, é dessa forma que a gente cresce. A gente não pode remover das pessoas e nem desejar remover os problemas das pessoas, porque é o próprio Deus que manda esses problemas para a pessoa crescer, cada um deles, seja o problema que for. A gente pede a Deus para afrouxar, né, as amarras, mas que a pessoa possa, através daquele processo ali, chegar a um grau maior. E geralmente as pessoas chegam. Só que nós somos um pouco esquecidos, né? Passa pelo problema, depois esquece, aí vai para o erro novamente. Depois do homem ter alcançado ambos os graus, né, e esse Men, esse Zum de Atzilut, como a gente sabe, a gente tem os mundos divididos aqui em cima, né? A gente tem um mundo de Atzilut, aqui, ó, que é chamado Yesheshut, tá vendo? Então, aqui também Yesheshut, todo grau vai ter o seu Yesheshut, que é a divisão, né, aqui dessas duas sefirot com os outros mundos. Enquanto eles não viram de frente, a pessoa vai ficar nesse estado. Só que em cada grau vai ter esse Yesheshut. Então, a reza ela serve para unificação, não é, desses mundos aqui
lá no mundo de Atzilut. Então, que é exatamente o mundo superior, porque a gente tem o primeiro mundo, né, Asiá, Yetzirá, Beriá e Atzilut aqui em cima, tá vendo? Aqui já é um estágio maior, como a gente viu no primeiro mandamento, porque aqui em Airampim é onde surge todas as questões de medo, de estar servindo o Eterno por medo, e, por incrível que pareça, existem pessoas que lidam com o Eterno exatamente dessa forma. A gente viu que esse temor não é verdadeiro, porque ele não pode gerar a verdadeira essência da Torá. O temor do Eterno tem que ser pela sua grandeza, não é? E pelo que ele é, e não ficar lidando com ele com esses tipos de sentimentos mais básicos. A gente vai lidar com a Shem somente através da doação. Desejo de doar, não é? E aí a gente avança. Então, o Zoom irá erguer sua a este chute, ou seja, Maine convém como resultado o zoom de este chute ascende e se une com o Partsuf ave. Né? Esse Partsuf comum tem 6 lados, 6 membros celestes, pois eles vestem Vak e as 6 sefirotes inferiores. Então, veja, eles têm esse sistema aqui, ó, 6 sefirotes lá em cima. Então, essa unificação vai ter que ser feita, né? A gente sabe que Vak está ligado às 6 sefirotes de qualquer estágio, e aí, então, essa união é feita dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Então, as 6 inferiores, Sefirot de Ainampim, que é aqui em cima já, tá vendo? São essas 6 Sefirotes aqui. Devido a esta união, o Sheshut ascende acima de Parsa de Ainampim ao lugar de P, para baixo, até o Rosê. Então, veja, vamos ver aqui. A gente sabe que P é boca, né? Então ele vai partir aqui do Malhut, aqui de cima, né? Aqui de P, né? Então ele vai de Malhut, ele sobe e ele vai, então, para os mundos superiores. Deixa a gente entendendo isso, então, que a base de todas as sefirotes é uma só, essa aqui. Ó. A gente só tem agora que gravar os mundos, tá vendo? Então, Atzilut, né? Que é o primeiro mundo, depois vem Atzilut, que é esse mundo aqui. Aqui eu ainda estou acima de Atzilut. Eu ainda estou aqui acima, num nível bem alto, mas o Eterno ainda está acima disso. Então, essa união que a gente vai fazer, ela só pode ser feita dentro da alma. Então, no lugar de P, abaixo de Razê. Deixa eu achar aqui uma... Aqui a gente tem também 3 mundos construídos. Né? A gente tem a primeira Sefirot, que é aqui Malhut. Depois a gente tem o segundo mundo. E aqui nós temos o terceiro mundo. Né? Todos eles seguem uma Malhut, um Zerampim, uma Binah, Rohimá, Keter, Malhut, Zerampim, Binah, Rohimá e Keter. Então, veja, eu tenho essa construção exatamente aqui, não é? Dentro de onde eu vou chegar de P, tá vendo? P, e aí eu vou subir, né? Aqui eu estou desconectado ainda, aqui eu estou começando a fazer a tela anti-egoísmo, né? Então, essa tela de não interagir com a divindade para receber nada, Deus nos livre, e a gente vai criando uma tela, que é difícil. Então, a gente sobe para o segundo nível, começamos a segunda conexão, né? Sempre, a gente deve lembrar que sempre a conexão ela vai ter 10 árvores sefiróticas aqui, vai ter uma árvore sefirótica aqui dentro. Então, eu começo a subir aqui, ó, de Malhut, que está, né, Malhut está desconectado lá de cima. Quando eu começo a subir, eu também vou subindo 10 árvores, 10 sefirotes dentro de cada sefirote e vou montando. Isso demora um tempo. Aí eu subo, chego aqui em P, né, nesse P, e como a gente sabe que a palavra P é boca, não é? E é daquele sistema que nós falamos anteriormente, não é?
de Gálgata, Enai, tá vendo? Que são Rohimá, não é? Esses dois níveis de Keter e Rohimá. Depois vem para HP, que é ouvido, tá vendo? Ozer, ouvido, Rolim, nariz, boca, veja, todas essas configurações têm que ser aprendidas, né? E aí, ó, aqui em cima eu tenho Gar, que é esse Gar que está dentro de todas as sefirotes. Essas três sefirotes são chamadas de Gar, essas duas aqui são chamadas de Ave, Aba, Veíma, pai e mãe. Então, tudo isso eu tenho que entender. Veja, ó, crânio, ouvido, olhos, são sistemas espirituais e não tem nada a ver com a consideração, não é, daquilo que a gente entende. Veja, quando o nome do Eterno está falando aqui, ó, Yud Rei, que parece um corpo humano, ele está falando dessa projeção que a Shem ele tem dentro dessas questões do mundo espiritual. Veja, a unificação do Shema, a unificação dessas questões, elas têm que ser bem profundas, elas são bem profundas, e elas são construídas a partir do meu entendimento. Eu tenho que ter um entendimento. Então, quer dizer que eu tenho que unir tudo, lado direito, lado esquerdo, tudo, mas não o lado direito e esquerdo do nosso mundo, porque a árvore aqui do nosso mundo, ela engana as pessoas. Elas enganam a Binar, como a gente viu no Pinhas, ela cria desejos egoístas dentro da pessoa, misturado com desejos altruístas. Então, a pessoa está ajudando, mas ela sempre tem uma intenção. Ela nunca está fazendo por amor ao Criador. Então, ela vai fazer uma doação para o Criador, mas ela vai fazer com interesse atrás. Olha, eu estou dando e aí eu quero receber. Aí, quando ela faz ao contrário, ela não, eu estou dando, mas eu não quero receber. Eu quero doar realmente. Enfim, aí se Deus vai dar de volta, não vai, esse não é o caso. O caso é como você vai agir com essa doação em tudo com o seu próximo. A mesma coisa é com o seu próximo. Você sempre vai agir de forma que o seu próximo, você nunca possa lesar o seu próximo. Sempre você possa amar. Quem é o seu próximo? Todo mundo. Todas as pessoas, todos os seres humanos. O cristão, o muçulmano, o candomblessista, o espírita, todas essas são almas. São almas. E se você está com a chance, você está conectado, é mais fácil você levar eles para cima do que eles te trazerem para baixo. Então, você pode estar num nível que eles não vão alcançar. Não é? Então, porque você está na Torá, você está no amor, você está não ama o seu próximo como a ti mesmo. Não participar das suas conversas, não é? das conversas que são referentes à religião. Então, não assente-se na roda dos escarnecedores, ou seja, entrou em assunto de religião, etc., que não vai trazer ele para a Torá, não é? Ele querendo conversar com você, fala, não preciso, eu já tenho minha ideia, eu não sou religioso. Então, eu sigo a Kabbalah, eu sigo a Torá, eu estudo, eu não sou religioso. Eu estou no Shema, tá vendo? O Shema é essa unificação. Unir todas as almas. Tirar essa questão, olha, que eu sou desse grupo, sou daquele partido, não. Eu sou do todo. Eu faço parte do amor a todos. O Shema também é a unificação das almas, porque lá em cima não há separação. Lá em cima, a lei da doação, ela rege todas as coisas. Então, as almas se amam. Esses tzadikim que chegaram para esses mundos superiores são as almas vivas, enquanto as almas que se permaneceram longe de fazer essa ligação lá em cima, elas são as almas mortas, porque elas não conseguiram subir. Então, continuando. Então, quando isso acontece, né, o P baixa até Razê, a gente está vendo aqui Razê, tá vendo? Então, a gente vai estar no mundo superior. Então, vai baixar ainda até Razê aqui, ó, né? A gente está aqui no mundo superior. Ali nós temos 3 mundos, né? Olha,
a gente tem Malhut, a gente tem aqui, vamos colocar aqui, nós temos aqui a Siá, o primeiro mundo que é Malhut, e Yetzirah, não é? Yetzirah aqui nesse quadrado aqui, nesse retângulo, e aqui em cima a gente tem o último mundo aqui desses 3 mundos. Ali já está falando de outro mundo, tá vendo? Já está falando de um 4º mundo e de um 5º mundo. Então, dentro dessa perspectiva, então, esse P, né, ele vai descer dos mundos superiores, essa luz superior vai descer, porque a gente viu que é uma cópia de todos os mundos. O que acontece que, fazendo uma alusão, os desejos egoístas vão ficando rarefeitos, ou seja, eles não existem. O desejo condensado dentro do mundo espiritual não existe, de você querer ter algo que é egoisticamente, mas você vai ter tudo para um uso, né? Isso eu preciso para a minha espiritualidade, isso aqui eu não preciso, isso vai me tomar tempo. Então você só tem aquilo que realmente vai te alavancar para os mundos espirituais. Então, nessa questão, né, quando o Yeshut é preenchido com essa luz, ele passa, né, o zoom, que passa para os mundos inferiores. A gente viu que o zoom, né, são aqueles mundos lá de cima onde criou Malhut, que vai espelhar aqui, esse Malhut lá de Rohimá. E então ele passa essa luz, levando a revelação de Or Hassadim, ou seja, a luz de misericórdia, em todos os mundos. Esse é o segredo da união de escuta ao Israel. Ouve ao Israel, ouve ao mundos superiores, ouve todos, né? Tem que ser de toda a alma, tem que ter a ideia dessa unificação. E aí, então, você começa a fazer essa unificação. Não é simplesmente você falar Shema Israel, Adonai. Não, você tem que levar a sua intenção, a sua reza aos mundos superiores. As 6 palavras que a gente tem no Shema, vamos abrir aqui, ó. Devarim 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Então, essas 6 palavras, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 25 letras. Tem 25 letras, que é o salário do jornaleiro que tem na Torá, porque está lá que você pagará o salário do jornaleiro em dia. Então, lá está falando que você deve pagar todo dia do Shema Israel. Você faz ele de manhã e você faz à tarde, né? E, enfim, quando isso acontece, você está pagando o salário. Se você não pagar o salário do jornaleiro, segundo a Torá, você nunca mais vai conseguir pagar, porque você não consegue voltar no tempo. Então, todo dia você ou medita, ou você faz o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A gente vai ver que a letra Dalet aqui, ó, ela é maior, né? Ela está maior. E aí isso vai se proteger dos demônios, tá vendo? Aqui você tem um Shin, e aí você tem um Dalet aqui, ó, a palavra Shade no final. Então, se você, aqui todo você tem uma proteção, né, dessas forças impuras. Exatamente, a gente tem um Dalet, a gente vai ver aqui porque que a gente tem esse Dalet maior. Então, constitui os 6 lados de Zoom, que precisam ser unidos de modo a uni-las com os lados celestiais, isso é, Ave e Sheshut. Veja, então, se eu tenho aqui dentro dos meus mundos espirituais, esses mundos que eu tenho que unir aqui em cima, não é? E ele vai sempre ser unido por causa da questão, né, que aqui existe uma linha chamada Sheshut, que vai dividir os mundos, não é? E aí eu tenho que fazer essa unificação nesse mundo, nesse zoom lá em cima, para que ele desça aqui para mim. Então, eles precisam da união, né? E aí vai unir o Ave e esse Sheshut, que é exatamente
a união ave, né? A gente sabe que é Adão e Rava, em qualquer mundo é Adão e Rava, aqui e aqui é Adão e Rava, e em qualquer mundo, mas o que eu tenho que unir é esse mundo aqui, porque o que eu tenho aqui embaixo, em Malhut, é só escuridão, é só recepção, é o quinto mundo. Né? Então, a gente deve ter essa consideração exatamente disso. A gente sempre fala de quatro mundos, né? Mas a gente sabe que aqui acima ainda existe um mundo superior que é bem elevado e que não existe o desejo de receber. Todos os seres criados nesse local são anjos muito elevados, eles não têm desejo de receber, eles vivem numa luz e eles só servem de condutores, como um tubo, né? O tubo, assim, mal comparando, o tubo é só para a gente ter uma ideia, né? Então, são mundos imensos, né? Imagina, o Sol está no mundo da condensação ainda e não olha o tamanho do Sol. E o Sol, existe outro Sol maior que o nosso Sol. Ele fica do tamanho de uma azeitona. Veja o tamanho. Isso é um mundo criado, tá? Mas a gente está falando do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual dentro dessas conotações, existe esse tamanho de grandeza, o universo, né? E a gente pode percebê-lo porque Deus deu para a gente uma capacidade intelecto e espiritual para entender essas coisas. Mas a gente não deve ancorar as nossas ideias em cima do mundo físico. O mundo físico, dentro dessa configuração, ele serve só para a gente ter uma ideia que por trás dessa cortina da criação tem um criador, tem uma mente, tem nós chamamos de um cérebro universal, o cérebro do universo, que ele preconiza ali, ele é que faz, ele que monta cada história. Olha que coisa legal, a sua história, ela foi desenhada para o Hashem, e ele tomou todo o cuidado para que você tomasse os passos certos para você avançar como quem você é. E dentro desse espaço de vida, você possa usar esse tempo para que você possa querer imitá-lo. Ele é a sua doação, ele te deu tudo sem cobrar nada, ele te deu a vida sem cobrar nada, ele te criou sem cobrar nada, e hoje ele está permitindo você compreender tudo isso sem te cobrar nada. Então, o nível de amor que você tem que ter por Hashem é maior do que o nível que você tem que ter pelo seu filho, é maior que o nível que você tem que ter por todas as coisas, porque foi ele que te deu tudo. Né? Ele que deu tudo para ele. Inclusive, a nossa família foi ele que deu. Tudo que tem aqui nesse mundo é perecível, tudo vai passar. Família vai passar, Moré vai passar, tudo. O Rio Bonito vai passar, as viagens vão passar, o ego vai passar, mas a Kadosh Baruhu, nosso rei, nunca passa. Isso quer dizer que ele nunca vai deixar a gente sem existir. Ele sempre vai ficar alimentando a gente com uma vida após a outra até que a gente conserte. E maior amor do que esse não existe. Então, ele cria todos os dias essa força. E aí a gente tem que unir isso, falar Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, Kadosh Baruhu, temor a Kadosh Baruhu, ter a Kadosh Baruhu acima de tudo, me ensina a te amar acima de todas as coisas, e o meu próximo como a mim mesmo, o meu próximo é todo ser humano, todo ser que eu possa ajudar, toda pessoa que eu possa amar, toda pessoa que eu possa dar bons conselhos de Torá, todas as pessoas que eu não interaja com o desejo de ter lucro com aquela pessoa. Né? É lógico que a gente tem que sobreviver, a gente tem a nossa profissão, a gente pode inserir amor na nossa profissão. Não é? Então, a gente vive da nossa profissão, tem que cobrar, tem que fazer isso porque a gente está nesse mundo, não tem jeito. A gente insere amor nisso, a gente coloca, não é? A pessoa num modo especial. Então, tudo que a gente vai fazer de uma forma mais plena para as pessoas. Não é somente o lucro e etc. Enfim, então vamos continuar. Então, eles precisam ser unidos lá em Zoom, de modo a uni-la com os 6 lados celestial. Isso é Ave e Exechut. Então, esse Ave e Exechut aqui, né, que é a divisão de cada mundo
um para o outro, eles vão ter que ser unidos em um só. Então, todos eles vão ter que ser unidos. Então, dessa forma, né, o homem deve direcionar suas intenções, né? Exatamente, a intenção o N, o R e o N. Ou seja, que ele está unindo o Nefesh, Rua e Neshama. Então, ele une a sua Nefesh, sua alma animal, com o Rua e com a Neshama. E aí isso só vai acontecer quando a tela deseja de receber para si mesma começa a assumir do homem, que é um trabalho que é feito pelo Eterno. Nós não temos a capacidade de fazer isso. Então, dessa forma, a gente sabe que não tem como viver sem egoísmo ainda. Existem partes que têm que ser consertadas para chegar, porque nós somos por egoísmo. 100% egoísmo. A gente está nessa aula por uma questão egoística. Então, a gente tem que ir trabalhando, pedindo a Shem para ir consertando, até que a gente possa entender esses processos mais internos, mais profundos e essa união. Então, acima, para que ele também se una com a união celeste, tal como o Mem, né? Maína com vinho, ou seja, se eu subo com as águas femininas, que é a Toná e a Xeriná, e se eu encontro aqui, nessa descida e subida, ou seja, que eu esteja no mesmo grau, né, eu espelhei para cima, eu vou receber embaixo. Se eu espelho o egoísmo, eu não passo daqui, tá vendo? Eu não passo desse primeiro nível. Porque a letra TAV, ela vai estar aqui, e vai impedir que meus desejos subam. Isso me faz eu ficar numa rotação aqui na árvore da morte, que é a árvore que está aqui no desejo. Quer dizer, eu começo a passar esse nível, eu trabalho Zerampim é o quê? Nefesh, que é aqui onde eu estou, né? Nefesh é essa parte aqui de baixo, todas essas 6 sefirotes. Rua são essas sefirotes aqui. E aí eu tenho aqui, já em cima, já subindo aqui para cima, não é? Aqui em Biná, tem um Biná aqui de cima, não é? Eu já tenho, aqui eu estou na Sefirote de Biná, aí eu já tenho que eu estou chegando na projeção certa. Eu só chego lá quando eu não recebo para mim mesmo. Moré, eu tenho pessoas que são pessoas super espiritualizadas, fazem coisas que o senhor nem imagina, têm sonhos, têm revelações, ficam tudo presas aqui em Zerampim de Malhut. Então, no desejo egoísta, vão ter sonhos, revelações. A mesma coisa que aconteceu no Egito até o quarto milagre ali, né? Então, essa ilusão, fez isso, fez aquilo, viu aquilo, tudo ilusão. Tudo ilusão, porque isso não conserta a alma. Isso só traz a pessoa a falsa sensação do Criador, isso só traz a pessoa a ficar nesse ciclo aqui, Então, ela vai para um lugar, vai para o outro, não, ela está aqui dentro, ela tem que romper, ela tem que quebrar aqui, a tela de egoísmo, ela quebrou essa tela, que é o que vai, não é? Impedir ela de subir aqui acima, tá vendo? Ela não passa. Ela fica aqui, os desejos dela estão todos aqui, tá vendo? E aí ela é alimentada por essas pessoas que estão lá. Então, ela, aqui, ela fica bloqueada. Quando ela tira ela aumenta a tela de egoísmo dela, então ela começa a subir. Então ela não vai desejar nada mais do que amar o próximo e o bem do seu Criador. Tudo que ela vai fazer, até no seu mundo profissional, ela vai amar as pessoas. Quer dizer, se ela ama, ela não fala mais mal, ela não se mete mais no ticum da pessoa, ela vai. É lógico, gente, que se a gente vê alguém errado, a gente tem que falar para a pessoa, né? Principalmente da nossa família. Mas a gente dá conselho, mas a gente não se mete. A gente sabe que o ticum da pessoa é aquele, vai se dar mal. Você vai se dar mal, não faz isso. A pessoa vai, se deu mal, eu avisei. Mas você está sempre ali disposto a ajudar aquela pessoa. Sempre disposto a amar. Seja, só a minha família, não, todos.
Porque se a pessoa chega com um problema para você, é porque a pessoa, Deus mandou aquela pessoa para você ajudar. Tá entendendo? Você não deve. Hoje eu vou sair, vou procurar um monte de pessoas com problemas para eu poder ajudar. Não, isso as pessoas que têm essa necessidade, eles vão fazer isso. Pode ser que isso está envolvendo o ego, né? Mas aí deixa a pessoa lá. Mas aqueles que chegarem até você, você tem a obrigação de ajudar. Você não pode virar as costas de forma nenhuma. Mas você também tem que ver se você tem as condições de ajudar. O que é ter as condições de ajudar? É você ajudar e ir até o final ajudando essa pessoa. Geralmente a gente abraça o problema, né? A Shem manda, a gente abraça o problema, mas chega no meio da situação a gente abandona, porque não tem amor suficiente, ou porque a gente não tem as condições necessárias, né? E não ter as condições necessárias é porque a gente não tem amor suficiente. Então, se a gente tem um amor suficiente, a gente consegue amar essas pessoas, a gente consegue ir além, não é, da perspectiva natural das coisas. Então, quanto mais amor eu tenho, mais eu consigo ajudar essas pessoas, mesmo incapacitado. Como assim? Vamos fazer uma alusão. Eu tenho um pedaço de carne e eu estou com fome, o outro está com fome. Eu divido o meu pedaço de carne. Então, aí o outro está com fome, então eu divido um pedaço de carne ao meio. Estou tratando o outro igual a mim mesmo. Pego o meu maior pedaço de carne, estou me colocando na frente do outro. O outro deseja comer, que ele coma o suficiente para ele, que eu deixo o maior pedaço de carne para ele. E essas coisas são difíceis, porque a gente se coloca em primeiro lugar em tudo. Então, vamos lá. Então, depois que a gente faz essa reza, esse men, e vai unir todas essas forças para alcançar a união de Vak e de Zerampin, né? O Vak e de Zerampin, a gente sabe que são exatamente as 6 sefirot. Aqui é chamado de Vak porque começa com Vav. Olha o som de V. Está vendo como é que é importante fazer a aula de hebraico? Ó, Vak, então já sabe que é aqui. Quando fala de Zat, então começa com Zain, né? Zat vai ser as 7 sefirot. Vai pegar até aqui embaixo. Ó. Vai ser exatamente, Zat, como a gente já viu em outra aula, eu tenho Zat. E aqui eu tenho Vak. Com isso, a gente vai ter, então, essa união, né, de Vak, de Zerampin, com a luz de Ensof. Então, veja, a luz de Ensof é que vem aqui de cima, tá vendo? Então, por isso que o mar que foi atravessado era Ensof, que não tem nada a ver com o mar literal, mas tem a ver com essas águas femininas e com o mundo espiritual. A Torá ela foi escrita sobre esses aspectos, né? Sobre essa linguagem dos ramos. Então, chegar a esse nível de doação, chegar ao nível desse nível de estar com a Shem acima de todas as coisas. Moré, as pessoas podem ter essa sensação do Criador aqui nesse mundo de forma egoísta? Podem. Mas aí são as forças impuras enganando essas pessoas. Porque o que é a força impura? É o desejo de receber para si mesmo. Não trabalhar esse desejo, não fazer essa unificação, é que vai fazer com que isso aconteça. E aí, como Vak de Zerampin com a luz de Ensof, isto porque a gematria do valor numérico da palavra hebraica Errad, então a palavra hebraica Errad, ela vai ter gematria 13, como a gente já viu 3 vezes, está vendo aqui? Errad. Então, 1 do Aleph, mais 8 do Het, mais 4 do Dalet. Então, eu tenho a palavra Errad, né? Que vai me dar gematria 13, que indica a recepção de Or-Horimá. Or-Horimá é luz de sabedoria. Logo, enquanto a gente está aqui, né? E logo enquanto pronuncia a palavra a pessoa deve pretender atrair Or-Horimá, a VAC de Zerampin, ou seja, esse sistema que a gente acabou de falar.
Contudo, esta união carece da intenção de receber luz de Gar. Então, veja, vamos lá. A gente tem que receber a luz, né, de Zerampim, né? O Bach de Zerampim, ele deseja, né, contudo, receber o Rorimá, tá vendo? Ele deseja receber essa luz, o Rorimá, esse Bach aqui. E, então, como ele deseja, né, atrair o Rorimá, a vaca de Zerampim, ou seja, essa luz aqui para baixo, contudo, essa união carece da intenção de receber a luz de Gar de Zerampim. Então, aqui em Gar de Zerampim, tá vendo? Ó, eu tenho aqui, a gente sabe que aqui em Zerampim, ó, eu tenho nessas 6 sefirotes uma outra sefirote. E aí aqui seria exatamente essas 3 superiores aqui. Então, aqui, ó, Gar de Zerampim. Aqui eu tiro o ave, né? E boto o Zerampim, ou seja, o ZA. Então, nessa questão, então, essa de receber Gaim Zerampim, mas apenas ao alcançar o seu VAC, através da união com o VAC celeste, recebe o VAC de Gadlut. Ou seja, apenas quando eu me ligo nesses mundos superiores, eu chego nesse Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad, eu vou chegar exatamente nos mundos superiores, aqui de cima, tá vendo? Somente assim. Senão eu fico desconectado, né? Principalmente se a árvore for aqui dentro, for dentro de Malhut. Então, o que acontece? É melhor você seguir como Binei Noah, ou seja, tentando consertar 7 sefirotes, não é? Do que você querer já partir já para consertar 613 leis, como o pessoal tenta fazer aí. Então, gente, a gente falou da primeira parte do Shema, que era composto de 6 letras, e agora a gente vai falar aqui da segunda parte do Shema. E o Shema, ele é a unificação, né, das águas masculinas com femininas. Ontem a gente viu no nosso estudo da Torá, vale muito salientar isso com vocês, que a nossa Torá, a Torá do Eterno, ela não tem nenhum assunto relacionado com o mundo físico, né? Então a gente viu que tudo, né, são questões espirituais. Cada letrinha dessa aqui, ó, que está falando na Torá, não aconteceu no nosso mundo. Tudo é espiritual. Por isso que tem que ter muito cuidado em ler a Torá, tentar, né, quando lê um texto em português, mandar para a gente, perguntar, Morel, o que está dizendo isso aqui? Qual é realmente? A gente vai pegar aqui. Se a gente não tiver a resposta na hora, a gente vai mandar para vocês. Então, veja, cada letrinha aqui, se você aprender isso, que cada letrinha aqui não está no nosso mundo, está no mundo espiritual, você já conseguiu já entender a Torá. Então, quando a Torá está falando de animais, a gente viu ontem que não está falando, né, de animais desse mundo, mas está falando das raiotes. As raiotes que são os mundos espirituais. Não tem nada a ver com comer nada nesse mundo. Tudo na Torá. Traduz assim, ó, tudo que está na Torá está no mundo da alma e não está no mundo do corpo. O corpo é perecível, a alma é eterna. Então, eu tenho que pegar agora todos esses mandamentos e tenho que levar ele para o mundo da alma. Então, quando diz lá, não comerás, né, certo alimento, está falando que eu não devo ir para a lei da recepção. Toda a Torá vai falar de recepção e doação. Deus é doação, nós somos 100% recepção. Então, nós vamos ter que, com a ajuda do Eterno, mudar essa recepção para doação, aos poucos, corrigindo cada um desses mandamentos. Quer dizer, então, que as 613 leis, vamos estar falando só sobre essa questão? Sim. Cada uma num estágio, cada um numa parte da alma, cada um dentro da árvore sefirótica. E assim a gente vai consertando, não é? As nossas questões espirituais. Então vamos entrar aqui agora nessa
nessa aventura que nós vamos ter da Torá. Então, está escrito, Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, não é simplesmente que Deus é um, separado de tudo, mas que ele é um com todo. Então, Shem Kevod Marutolo e Olam Vaed, que ele é Senhor de tudo, que até no mundo microscópico, cada passo, cada pensamento, bom ou ruim, é mandado por ele para que eu possa avançar no meu ticunim e para que eu possa conhecer esse Deus, essa Torá, com toda a minha força. Quanto mais eu estou em doação, mais eu estou perto da Kadosh Baruch Hu, mais eu sou imitador da Kadosh Baruch Hu, que doa tudo para todos. Ele doa tudo para todos. Para o bom, para o mal, a mesma chuva, todas as coisas. No quesito da alma, ele não muda. Então, quando fala que ele não muda, é que ele nunca mudou. Quem muda somos nós. Então, veja, dentro desse aspecto, né, como a gente até viu na aula ontem, a gente tem que pegar a Torá e dar uma entendida, quer dizer aqui, ó, que o nome que está aqui embaixo, que está falando, né, quando fala dessa questão do Vezote, do Zote, do mandamento, é Adonai, que é a gematria 65, tá vendo? Então, esse nome que está aqui, esse nome é chamado Sheriná. Então, a Sheriná de Hashem, que é a Mainekuvim, a água feminina, a presença divina, que só vem para aqueles que desejam se doar. Existe a falsa presença divina, que é aquela que vem para as pessoas que desejam receber. Isso é uma coisa que tem que se observar. Então, essa força feminina que vem enganar os idólatras, ela vem fazendo com que a pessoa deseje fazer idolatria, deseje receber, e essa força engana muita gente. A gente pode ver isso lá no Taná, quando os espíritos se apresentam para Hashem e falam assim, Senhor, deixa que a gente vai lá e engane os profetas, os falsos profetas. E aí eles fizeram uma profecia, achando que estava falando de Hashem, mas eles não estavam falando de Hashem. Eles estavam falando dos seus desejos impróprios. Assim também eram os profetas de Baal. Quando a gente chega aqui na Lua, a gente tem um nome Shaddai, o nome Shindalit Yud, que tem gematria 314. Por isso é que no nome Shaddai, deixa eu botar aqui para a gente, é por isso que a Torá está falando do mundo espiritual e não está falando nada desse mundo, porque é exatamente isso que o texto está explicando, tá vendo? Quando chega aqui em Malhut, é lógico que a gente sabe, não é, gente? Que a Torá ela está falando desses planetas, os planetas são físicos, mas ela está falando da parte espiritual dessas letras. Então, veja, ela está falando da parte espiritual. Então, a gente sabe que está falando dos nomes de Hashem e que a gente, então, vai pegar toda a Torá e toda a Torá, está vendo aqui, ó, Vezote, aqui, ó, eu tenho o Vav, ó, essa palavra aqui, ó, Vav, Vezote. Quando eu tenho só o Zote, eu não estou com a parte masculina. Quando eu tenho o Vav aqui, ó, então eu liguei esses sefirotes em cima, eu fiz o Shema corretamente. Olha que coisa linda, né? Então, o Shema ele é construído quando eu junto águas femininas com água masculina. Então, é isso que a gente deve entender. E aí, o que acontece? No nome Shaddai, não é? Ó, a gente está avançando aqui na nossa aula, a gente já vai começar, já vai entender o que é Rahel, o que é Leia. O nome Shaddai, tá vendo? O nome Shaddai é uma construção do nome divino, é uma parte do nome divino. A parte do nome divino que está aqui em Yesod e que está em Malhut são diferentes, tá vendo? Shaddai e Adonai. Aqui o Shaddai não muda, porque ele tem o último Yud, tá vendo? Que vai exatamente comparar a segurança disso tudo. Então, ele não muda, porque aqui ele vai ter gematria 314. Então, ó, vai dar 8 no final, né? 300 mais 4, 304. 3 mais 4, 7. E o de 10 é 17. No final, 8, que vai ser a Sefirá, né? Vai ser a Sefirá Binah. E vai estar escrito aqui, 8 dá o quê? A palavra, né? O Re, que está na palavra Errad. Veja, a palavra Errad, ela tem um Aleph,
um het e um dalet no final. Shema Israel Adonai Errad. Quando ele é Errad, ele é tudo. Ele criou tudo, todas as coisas. Tem um porém. Se eu apago esse Yud aqui, eu tenho a palavra Shade, está no próprio Shema. Então, no próprio Shema, se você pega a primeira letra e a última letra, que é essas duas letras aqui é do Shema, né? Então, Shema, e acaba com Errad, com a letra Dalet. Aqui tem um Shema aqui no meio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad, né? Que são 6 palavras ao total. Então, eu boto 6 aqui no meio, ó, botei os 6, eu tenho as 6 sefirotes. Tá vendo? E a letra Yud que está aqui em cima. Agora, veja, se eu tiro esse Yud aqui, se eu boto outra criatura, ou qualquer ser especial, que vai ser Deus, o que vai, sabe, tá diferenciando que tudo está na mão de Deus, eu já criei cheio de demônios, uma árvore de demônios. Aqui vai ter valor 65. Né? 65, e aqui vai ter valor 314. O tetragrama que está aqui, ó, vai ter valor 26. 26, né? Yud Re Vav Re, com 314 e 340. E tem a mesma gematria das primeiras duas letras da palavra Shema, 340, que, na verdade, Shin e Men estão representando essas duas sefirotes. E depois eu tenho Ain, que vai representar as 70 nações. Quer dizer, a história de que Israel, preste atenção, Israel é o filho primogênito, não é? É o filho primogênito. Quer dizer, é o filho mais velho, mas não é o único filho. As pessoas, às vezes, saem do cristianismo, tem aquela questão do filho unigênito, e as pessoas pensam a mesma coisa. Não, é o primogênito, é o mais velho. Então, o mais velho, ele ensina as pessoas. Só que você tem que entender também que essa questão ela tem bases, ela tem camadas. Por exemplo, Israel é um pouco especial porque recebeu a Torá, ensinar a Torá, mas não está falando desse Israel desse mundo, está falando do Israel do mundo espiritual. O que quer dizer que a alma, preste atenção, a alma é meu filho primogênito, o corpo veio depois. A alma que está em você não morre, ela é antiga. Ela está num processo espiritual. Veja, a Torá ela não está querendo falar nada do seu corpo, porque no corpo não tem nada para melhorar. O corpo, depois que a gente nasce, ele só envelhece. Então, ele vai envelhecendo, ele vai perdendo, né? Ele vai perdendo aquela habilidade e tal. E isso faz parte para que a gente obtenha essa sabedoria. Muito bem, então vamos avançar aqui. Olha que coisa bonita, não é? É a Torá do Eterno, que a gente sabe agora que ela não tem nada a ver com esse mundo. E agora a gente tem que pegar cada mandamento e levar eles para a via do amor. Então, diz o Zohar, não é? O Zohar, que a gente está lendo, é do Michel Leitman, né? E é um Zohar complexo de se entender, mas ele é muito especial porque ele traz muita revelação, né, que às vezes o Zohar comum não traz. Então, vejam só, depois que você fez o Shema, aquela primeira parte do Shema, Israel, Adonai Eloheinu, aí você tem Kevod Shem, né? Baruch Shem Kevod Mahotol Leolam Vaed, que também é formado de 6 palavras. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repitam comigo. Baruch Shem Kevod Mahotol Leolam Vaed. Então, essa palavra você fala Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Aí depois você fala bem baixinho. Malvou
que você fala baixo? Porque na segunda parte você já chegou na parte da alma. Então, a primeira parte, você fala, houve 70 nações, né? Adonai Eloheinu, Adonai Erad. Na verdade, a palavra Adonai é aquela que está aqui embaixo, mas que a gente substitui por Yud He Vav He. Mas lá no texto original está houve Israel, Yud Kei Vav Kei é o único Deus. Então, veja, a palavra Adonai já vai representar Shekhinah, que é a parte da nossa alma, que já tem essa presença divina, e que a gente tem que cavar dentro da nossa alma essa parte, através da união com o todo. Muito bem. Então, depois que a gente faz essa reza, né, depois de Malhut se unir com Zerampim acima, deixa eu pegar aqui uma árvore sefirótica para a gente ir compreendendo como que funciona essa ligação. Ela não é uma ligação simplesmente, não é, de uma forma que a gente vai estar somente, não é, dentro de questões religiosas, mas então eu vou unir essa parte aqui depois que eu cheguei, lógico, né? Depois que eu fiz a minha circuncisão, as mulheres também fazem circuncisão, a gente ensinou. Então eu vou estar fazendo isso aqui, eu já vou estar unindo, eu vou estar unindo a parte masculina que vai descer, né? A parte da divindade masculina, eu vou unir com a parte feminina. Então elas vão se encontrar aqui no meio e vão se tornar uma só. A ideia é unificar tudo. Então, nessa unificação, a gente tem, então, aqui, ó, formação, né, da nossa unificação. Então, a parte feminina, que várias vezes eu leio na Torá, como a parte, por exemplo, Ruth, Esté, que elas vão perante o rei é o eterno, tá vendo? Não está falando que Esté, né, foi perante o rei. Às vezes, quando fala da parte do nome do rei, quando fala da parte do nome do rei no livro de Esté, está falando do rei realmente, mas não está falando que a história foi aquela, porque você sabe que na cultura judaica uma mulher judia não se casa com um príncipe ou rei ou qualquer pessoa que não seja judeu. Isso é uma metáfora, não é? Assim como quando Ruth representa Malhut, veja, tudo é um mundo espiritual. Então, é essa união que está falando aqui. Teve momentos que a humanidade não teve essa união, ó, houve uma separação. Por isso que a Shekhinah, ela está o quê? Ela está em cativeiro, ela está afastada do eterno. Por que ela está afastada? Porque o homem afastou. E ela não consegue fazer esse caminho de volta. Então, quando a pessoa, o ser humano em si, ele consegue fazer esse caminho de volta, então a Shekhinah volta para ele, o amor volta para ele, a doação volta para ele, ele compreende o que é o eterno. Então a Shekhinah saiu da diáspora, tá vendo? Ela não está mais fora do templo. O templo não é o templo de Israel de pedra, o templo é um templo dentro de cada um, que tem que se montar, segundo a Torá. É isso que a Torá está falando. E aí a gente continua aqui, então. Depois de Malhut se unir com Zerampim acima, em Vak de Zum, não é? Vak, a gente sabe que significa essas 6 sefirot, né? Izat, como a gente viu lá em Zot, né? Ela representa as 7 sefirot, depois que houve a união. Veja, aqui em cima, né, em Vak de Zum, do Zum de Malhut, todas as sefirot vão ter Zum, mas é daqui de Rorimá que saem todas as criaturas e sai a presença divina. Olha, não é que tem um Deus em cada sefirot, tá? É um Deus só, ele vai se tornando, comparando, né, rarefeito, para que a gente possa ter a possibilidade de existir dentro dos nossos pensamentos sem que ele invada dentro de você e fala assim, ó, você agora é um robô, você vai fazer o que eu quero, como acontece com os anjos. Com a gente, não. Nós escolhemos, nossas almas são anjos.
mas nós escolhemos seguir através do que nós chamamos do pão da vergonha. Nós falamos, Hashem, nós não queremos receber de graça, nós não queremos ser como os anjos, nós queremos decidir por vontade própria ser igual ao Senhor, ser doador igual ao Senhor. Então, a gente vai numa missão, a gente vai ganhar um corpo, a gente vai nessa missão, e nessa missão a gente vai viver um tempo para ver se a gente consegue chegar a esse aspecto da doação. E aí a pessoa vem para esse mundo, ela vem disfarçada, né? Ela vem sem saber, apagado, o corpo assume toda a responsabilidade e depois, através do estudo da Kabbalah e da Torá, ela vai avançando, para que haja uma correção. Então, vamos lá. Então, veja, esse Zerampin, né, depois que Malhut se une, acima em Vak de Zum, eles devem agora ser unidos abaixo, nas massas, ou seja, em todos os lados de Malhut. Então, agora que ele se uniu aqui, ele tem que ser unido em todos os lados aqui de Malhut. Nas palavras Baruch, Shem Kevod, Mahotol e Olam Vaed. Então, quando eu faço isso, abençoado seja o nome do seu reino para sempre, que contém 6 outras palavras de união. Então, o que era terra seca se tornará solo fértil, dando frutos e plantas. Por isso que lá tá falando na Torá, no início, sobre isso. Quer dizer, quando a gente olha, a gente pensa que o mundo está sendo criado, mas não, isso está sendo criado dentro de você. Então, isso vai ter que gerar essas águas, que são a presença divina. Por isso que eu aconselho, veja lá a linguagem dos ramos, tem lá no nosso canal, tem várias aulas explicando sobre essas questões para você entender. Então, veja, e depois da união celeste ser alcançada, quando a letra Dalet, na palavra Errad, se torna inteira, acima de ave, né? A ave veima, tá vendo? A ave, né? Ave, que é o pai, que é Adão, e Ima, que é a mãe, que não tem a ver também com 2 seres humanos, mas tem a ver com todas as almas. Então, quando aqui eles se unem, né? Na palavra Errad, abaixo do Vak, dos 6 aspectos da Nukva de Zerampin, aqui a gente tem, né, o Vak e essa questão das 6 Nukvas de Zerampin, que são essas aqui, ó. Então, dentro dessa questão, Rahel se encontra com Razer de Zerampin. Então, vejam, a palavra Rahel, a personagem Rahel, ela não é um ser humano. Ela é o aspecto da divindade, né? uma questão. Então, ela vai bater com esse Razer. Então, a gente tem aqui o Rosé, tá vendo a tela? Ó. As telas vão subindo. Eu estou em egoísmo, eu não passo da letra Tav. Fico aqui, e tudo que eu recebo vai ser contrário. Eu subo um pouco mais para Zerampin, até que eu chego em Roseira aqui, ó, tá vendo na tela? Isso tudo acontece dentro da alma. Ó, cada um desses pratos aqui representa uma Sefirote, tá vendo? Ó, Malhut, Zerampin, que são as 6 Sefirotes juntas, Binah, Horrimai e Keter. São exatamente os 5 mundos da alma. Nefesh, Rua, Neshama, Rayá e Eridá. Lembra que Rayá, são as criaturas vivas, não é? São as criaturas vivas, ó, são chamadas de Rayá. E elas são o que? Elas são, na verdade, são desejos e forças dentro do homem, forças de doação. Não tem nada fora, dentro da Torá, que seja fora do aspecto da alma. Se eu pego isso, eu já não confundo mais a Torá com nada que acontece nesse mundo. Então, veja. Aqui, eu tenho, então, a tela dentro de mim. Ela não pode acontecer, o aspecto, ela não pode acontecer no outro. Às vezes as pessoas, Morel, eu vi um tzadik, eu vi uma força. Isso aconteceu dentro do seu cérebro. Isso aconteceu porque você sabe que não tem como você enxergar um espírito, não tem corpo, não tem nada. Então, isso aconteceu dentro de uma fusão dentro do seu cérebro.
O Shema, quando você vê ali aqueles 248, geralmente, eu só faço uma parte, eu não leio os 248, né? Porque isso é religião. Às vezes as pessoas falam, porque você não faz tal rezo. Eu só rezo quando eu vou rezar de verdade. Eu não rezo, tem que ter toda uma concentração, você tem que sentir vontade para fazer certo, porque senão vira religião. Então, o Shema, ele tem que ser intencionado, como a gente está vendo aqui, e ele tem que produzir essa união, porque senão se torna só uma reza. Então, eu vou, Shema, não, tem que ter uma alma, tem que ter verdade, tem que produzir a espiritualidade, não é? Às vezes as pessoas saem da nossa aula e falam assim, pô, Moré, a gente teve aula, foi maravilhoso, meu dia, aquela aula teve energia boa e meu dia foi maravilhoso, eu senti algo. Isso é uma reza. Estudar é uma reza. Compreender é uma reza. Então, veja, quando eu falo a palavra, eu não preciso nem abrir a boca. Eu posso fazer na minha mente. Mas, se tiver completo, vai ligar, porque Deus ele não ouve. Deus ele não cheira. Deus ele não tem olhos. O mundo espiritual ele só vai pegar a vibração que tem dentro de você. Agora, se for bom para mim, eu posso falar, não tem problema nenhum, mas eu posso simplesmente rezar. Como eu estava falando, eu posso rezar pelas pessoas sem abrir a boca. E aí eu já saio, né? Vem cá, meu irmão, que eu vou rezar por você. Isso é ego. Então eu rezo, a pessoa nem precisa saber que eu estou rezando. E aí eu sei que nada está na minha mão, está na mão de Hashem. E aí a gente não precisa fazer aquele teatro todo. Então, meditação já é outra coisa, já é outro nível. A pessoa medita, já é outra questão. Na meditação, você já está no mundo do pensamento. E ali dentro de você, no mundo do seu pensamento, você vai saber qual é a realidade que você tem para consertar. Então, você vai vendo e é assim. Vamos continuar aqui, então. A Nukva de Zerampin, veja, essa Nukva de Zerampin, ela vai ser Rahel, né? Tá entendendo? Então, veja, quando a gente junta essa Nukva, não vai ser mais o personagem que a gente conhece na Torá, mas ela vai ser agora a Rahel. E o que acontece com isso? Que a gente está aprendendo e está observando como as coisas funcionam dentro da Torá. Eu não posso, gente, né? Agora ficar, quando eu vejo a personagem, eu vou lá e vou achar que é uma mulher. Entendeu? Então não pode. A gente tem que entender que agora eu estou falando de uma personagem, não é? Que são, na verdade, seres e mundos espirituais criados pelo Eterno. Então, quando eu vejo agora essa núclea, que é uma parte, não é? É uma construção, eu estou vendo a Rahel agora realmente. Agora, a gente tem que dar esse salto, tá? Porque senão as pessoas não vão sair da religião, elas vão ficar presas no livro natural, literal, e não vão sair. Então, veja. Então, a gente sabe agora que é Rahel, que se encontra em Razê de Zerampim. Então, veja. Ela está aqui exatamente nesse Razê, né? Aqui embaixo, nessa parte, de Zerampim. E o que acontece com isso? Todas as 600 mil almas de Israel, chamadas de os habitantes de Nukvá, estão incluídas em Israel. Todas essas 600 mil almas vão ser incluídas em Israel. Depois de Zerampim se unir, né, na luz de ave, então veja, depois que Zerampim vai se unir, aqui Zerampim, essas 6 sefirot, ela vai se unir com essas outras duas luzes de Or Hassadim e Or Remar. E aí, isso só é possível através do Zohar Kadosh. Não tem como a pessoa unir, porque como é que ela vai unir o que ela não sabe? Ela vai unir juntamente através do Shema Israel. Na segunda parte, agora, ela já está fazendo essa união. Então, ela já não pode estar mais no seu corpo,
ela não pode estar rezando com o seu corpo, ela tem que rezar com a sua alma. Você reza com a sua alma, você faz meditação, lê as letras hebraicas, conversa com as letras hebraicas, bota isso muito forte dentro de você. Então, veja, depois que isso é unido, né, então você tem a Tevuná nas palavras terra seca, né, a ocultação de Tevuná nas terras secas, ou na letra Dalit, ser revelada nele. Nukva deve ser preenchida com essas duas revelações, isso é, designado pelas 6 palavras, Baruch Shem Kevod Mahotol Leolam Vaed, correspondente às 6 sefirot, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Yesod. De Nukva. Já foi explicado que a luz foi ocultada no intuito de revelar ambos os lados do amor, o bom e o mal. Existem 2 tipos de amor. Está nas 2 primeiras aulas, basta acessar lá que você vai ver. Você deve se perguntar qual é o tipo de amor que você tem pelo Eterno. Se está dentro daqueles 2 tipos, que são nocivos, ou se você realmente está dentro do Shema e crê inteiramente nele, mesmo que seja difícil. Você vai amá-lo, mesmo que ele vai arrancar sua alma de você. E aí, esse realmente o estágio mais elevado. Nenhum dos lados, do bom ou do mal, pode ser revelado através da ocultação, mas apenas através da revelação do julgamento. Antes do julgamento ter sido revelado, a letra Dalet da palavra Had, a terra era seca, absolutamente inútil. Isso é porque emergiu da luz devido à ocultação. Mesmo que o temor se uniu ao temor e no amor inferiores, que cumprimenta o temor, o amor do superior estará ausente dela, pois o julgamento que revela o temor e o amor inferiores não foi ainda revelado. A rigidez e o julgamento estão localizados nas pernas do Partsuf Leia, né, que estão incluídas em Roche do Partsuf Rahel. Zerampim tem 2 Nukvot, plural de Nekivá, Leia acima do seu Razê e Rahel abaixo do seu Razê. As pernas de Leia terminam no Razê de Zerampim e toca o Orochi de Rahel. Vamos fazer aqui um esquema rapidinho para a gente entender. Então, veja. Primeiro a gente tem um Atik, né? É até descrito lá no livro de Daniel como Atik Yomim, o ancião de dias, que não tem nada a ver com o ancião. Atik Yomim é aquela parte interna das sefirotes, dos planetas, que gravam toda a nossa vida. A nossa vida fica toda gravada nos astros. Lembra que ontem, no final da aula, a gente viu no livro de Bereshit, no capítulo 5, no versículo 1, que esses são essa Torá é o livro das gerações, das gerações, Zesefer, essa aqui é a parte masculina, né? A gente falou dos outros, esse aqui é o Z. Toda vez que eu ler este e esta dentro da Torá, não está falando de um pronome demonstrativo. Está falando da Kadosh Baruhu. Eu tenho que ter muito cuidado, porque eles bagunçaram a Torá do Eterno, eles acabaram com a Torá do Eterno e criaram essa confusão dentro da cabeça das pessoas. Toda vez que eu ver este, tá vendo aqui, este, não é um pronome demonstrativo, é a presença divina. Aqui, nesse caso, está no masculino. Este, então, é Z, tá vendo? Gematria 12. Eu tenho o Zain, que tem o Re, que é o Rei de Biná, atravessa 7 sefirotes, chega em Malhut, então é a parte masculina, que vai se encontrar com esta, ou seja, Zot. Então, aí eu tenho agora, agora eu entendi. Então, toda vez que eu leio, isso não é um pronome demonstrativo, isso é algo espiritual, né? E aí, Sefer, tá vendo? O que é um Sefer? É a Torá, né? Então, Sefer Toledot, as gerações de Adão, tá vendo? A Torá é um livro da humanidade.
Olha, Adão, no nome Adão, eu tenho o nome de Avot, que são os patriarcas, tá vendo? Tem a letra Aleph, né? Eu tenho Dalet de Davi, e eu tenho Men, não é, de Machia. Veja, Men de Machia aqui ele está fechado, ou seja, no final as pessoas não vão ter para onde correr desse estado de retificação. Então, esse é o livro, tá vendo? Ó, a presença divina. Esse é o livro do Sefer Toledot Adam, de todos os seres humanos. Por isso é que a Torá ela tem que ser lida e tem que ser entendida de acordo com a sua espiritualidade. Se eu parto ou para religiosidade, então isso aqui já não é um livro de Adão, isso é um livro de um determinado povo e que aí as pessoas não têm direito. Mas lá no próprio escrito do Tanakh está escrito: minha casa será a casa de oração para todos os povos, para todas as nações. Aí começam a se criar questões, por exemplo, vocês são goim. A palavra goim na Torá não significa outras pessoas, outros povos, senão os desejos impuros de receber para si mesmo. Então, veja, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser interiorizado para a gente entender esse Deus que é Deus de todas as coisas. Ele é Deus acima, ele é Deus abaixo, ele é Deus do lado, Deus do outro lado. Ele diz: acima do céu não há outro e abaixo da terra não há outro. Eu sou o único Deus. Não existe outro além de mim, nenhum outro se formou, nenhum outro se criou. Então, toda essa ilusão que se cria através da Torá do Eterno são ilusões que criam idolatria dentro do ser humano. Então, a gente deve perceber essas coisas e perceber que é Hashem que dá tudo e eu devo amá-lo, mesmo que ele tire a alma de mim, porque não há outra realidade fora dele. Inclusive, a realidade que é criada dentro de mim é criada por ele, para que eu possa alcançar o nível que meu Deus deseja que eu encontre. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tudo vem das mãos dele. Inclusive, todas as possibilidades, todos os sonhos vêm somente das mãos dele. Então, veja. Então, eu tenho um Atique, aí eu vou ter, né, a Irampim, vou descendo, aí eu tenho Ave, né, que a gente sabe que Ave a gente já está aqui dentro dessas duas sefirotes. Eu tenho o Yeshut, que são já a separação dessas telas que estão lá em cima. Aí eu venho para Nukuvot, de Zerampim. Então, quando eu estou na Nekuvot de Zerampim, eu já vou descer agora para Leia. Então, eu estou em Leia, tá vendo? Por isso que Leia, como a gente disse, é a Torá oral, que está aqui em cima, mas também representa um grau. E aqui em Leia, então, eu vou ter cabeça, né, que é cabeça Eroche. Eu não consigo botar o C cedilha aqui, porque o teclado está em hebraico. Então, veja, cabeça. E aqui nessa cabeça, eu vou ter outra cabeça mais à frente, que vai estar em Zerampim aqui. Muito bem. Então, aqui eu tenho Leia, eu tenho cabeça, e aqui a palavra cabeça se repete. Veja, são mundos, um dentro do outro, e a gente está aprendendo de uma forma agora para mais na frente, não é? A gente poder entender com mais profundidade tudo isso. Ó, cabeça, cabeça. Eu estou em Leia, né? Aí agora vem o corpo, e aí agora aqui em Zerampim vem boca. Depois vem as pernas, isso tudo dentro da árvore sefirótica. E aí vem o peito. Muito bem. Isso tudo que eu tenho que perceber dentro da Torá quando a gente está, não é? Partindo para essa questão. Logo abaixo, então, tudo isso aqui vai ser dividido por linhas, tá? Tudo isso é dividido por linhas. Vamos colocar aqui, ó, primeira. Depois eu tenho aqui a segunda divisão. Eu tenho a terceira divisão.
tenho a terceira divisão. Eu tenho aqui a quarta divisão. Eu tenho a quinta divisão. Eu tenho a sexta divisão. Agora sim, eu cheguei nessas divisões, por isso eu diminui um pouco essa letra para a gente ter um espaço. Bem, eu cheguei nesse peito e nessa perna de Leia, que vai ser já a divisão abaixo, né? Então, agora eu chego a Rahel. Então, olha, eu tenho Leia. Então, vamos dividir aqui, botar o nome de Leia em negrito, para a gente saber que a partir daqui é uma coisa e agora eu chego a Rahel. Então, veja, toda aquela história que tem lá, etc., não está falando de história literal, está falando dessa descida da divindade no nosso mundo. Tá vendo? Então, agora eu cheguei a Rahel, não é? Quem que o Jacó gostava mais, né? Quem que o Sol, o Tiferet dentro da nossa alma gostava mais? Gostava mais de Rahel, tá vendo? Ele gostava mais de Rahel, e aí agora sim começa a cabeça de Rahel. Depois a gente vai ter o peito. E depois disso, o corpo. As pernas, né? E pernas novamente. E aqui a gente vai ter a cabeça, os pés. Tudo são questões, não é? Dentro de uma alusão, uma metáfora. Deixa eu só tirar essa parte aqui, que aqui não vai ter essas divisões. Faz parte de um todo. Vamos ver, aqui não há divisão. Em cima há divisão, aqui não. Aqui na parte de Rahel não há divisão. Então, ó, eu tenho aqui Leia, né? E aqui embaixo, agora sim, eu tenho a divisão. Aqui embaixo não vai ter mais divisão. Aqui vai ser pé, não é? Então, toda vez que eu vejo boca, pé, etc., direções, minerais, tudo na Torá são linguagens metafóricas. São linguagens metafóricas. Eu tenho que ancorar isso dentro de mim para que eu não possa, de repente, né, criar tudo isso que o pessoal criou aí. Muito bem. Aí, nessa questão aqui, eu vou ter esse parsa, né, que é essa divisão. Ó. Esse parsa, que vai vir com essa divisão. E aí, dentro desse parsa, eu tenho o mundo de Biá. Aí que olha como é que os mundos são superiores, né? Então eu tenho o mundo de Biá. O que é o mundo de Biá? Biá é Beriá, o primeiro mundo, né? Aqui eu vou ter Yetzirá, tá vendo? O nome é Yetzirá. E aqui eu vou ter a Siá, que é o mundo da ação. Então eu tenho aqui as três siglas, né? O Beit, o Beriá, o Yud, Y e o A, né? Olha, então veja, mundo de Biá, né, que é o Beit, o Y e o A, né, que é a CA. Mas, mundo de Biá, não é? E depois vai ter um parsa aqui, ó. Veja, é por isso que muitas pessoas falam, cuidado para falar o nome dos patriarcas, né? Porque são mundos divinos muito elevados. Aí a gente vai ter o quê? Vai ter Marchon. O que é o Marchon? É a tela, tá vendo? Então a gente vai ter o Marchon,
Marchon, o Marçom, né? Depois que a gente tem o Marçom, aí a gente vai ter exatamente, não é, essa divisão, e aqui embaixo vai ser o nosso mundo. Tá? Veja, quando eu pego a Torá e leio ela literalmente e coloco essas questões de kasherut, essas questões, nada disso existe na Torá. Nem isso, nem que a mulher está em nidá, nem que aquelas coisas que a mulher tem que dormir numa cama separada. É lógico que esses momentos não são momentos para ter intimidade entre homem e mulher, não é? Mas não é nada dessa extremidade que estão falando aí. Na verdade, todo mundo está em nidá nos tempos de hoje, justamente. O que é nidá? O que é o não kasherut? Não entender a Torá do jeito que ela é. Fazer essa bagunça aí na cabeça das pessoas. Então, falar contra o homossexual, falar contra o erro das pessoas, que a pessoa é pecador, que agora eu sou santo. Isso é uma mentira muito grande. Porque no livro de Salomão está escrito que Deus olhou e não tinha uma pessoa que não tenha cometido pecado. Todos nós somos pecadores, até porque sem pecado não tem conserto. Onde você vai errar? Quais são os pecados? Aquilo que está errado dentro de você. Você vai viver o pecado, você vai sentir a dor, porque até falou, eu criei o mal e criei a Torá como tempero. Então você vai sentir a dor da não doação, aquilo vai te causar uma dor e aí você vai ver que vai ter que consertar, porque ninguém fica vivendo com dor, ou seja, você só conserta a partir do momento que você sabe qual é o pecado que existe dentro de você. Aí você tem que correr para consertar esse pecado. Quer dizer, se não existisse o vazio, para que Deus teria que preencher aquele vazio? Se não existe aquela realidade. Então, todos nós somos pecadores e são os nossos pecados que são as telas para o nosso conserto, tá entendendo? Então, não tem essa coisa de que eu vou ser santo, que eu sou separado, isso é a maior bobagem do mundo. Os nossos tzadikim, eles viviam em outro mundo, mas eles passaram também por processos. Eles eram humanos, né? Tinham uma tela já, etc. Eles trouxeram tudo isso, mas eles sabiam disso. Qual era o processo? Ame seu próximo como a ti mesmo. E Deus acima de todas as coisas. Toda a Torá só fala disso. Muito bem. Então, vamos lá, gente. Então, uma vez que a rigidez e o julgamento se situam no final das pernas do Patsuf Leia, e isso afeta apenas o Patsuf Rahel, pois cada propriedade espiritual afeta apenas o local da sua manifestação e abaixo. Dessa forma, a ocultação no amor e no temor inferiores se manifesta apenas no lugar em Rahel, onde a força de rigidez e do julgamento se manifesta. Assim a gente continua. Anteriormente, a revelação do julgamento da letra Dalet, na palavra Errad, era a terra seca, num lugar inapropriado para a vida. Agora, no entanto, após a descida do Patsuf Rahel para Vak, Vak é Zerampim, abaixo de Zerampim, a terra seca se torna fértil, apropriada para colonização e cultivação de frutas. Em outras palavras, o amor e o temor inferiores foram revelados nela em totalidade e perfeição. E eles cumprimentam o amor e o temor superiores para que todos sejam perfeitos em ambos os lados, pois é nesse momento que toda a bondade é revelada em Ave. Ave é Binai Rohemá. Por isso é dito, o Criador chamou o solo seco de terra, eretes, a palavra eretes deriva de Hatson, desejo. Né? Então, veja, quando eu estou falando de terra, eu estou falando de Hatson, Deus cria todos os Hatsons. Quando eu começo os meus concertos aqui embaixo, não é, que estão ligadas às partes que eu possa consertar, tem partes que é o coração de pedra que nem adianta que eu não vou consertar, mas só de eu saber que eles já existem e lutar contra eles, eles já são considerados consertados. Então, eu crio no mundo dos espirituais essa vontade, onde eu fui gerado para fazer essa retificação. Todo mundo está aqui só para fazer retificação.
Ninguém está aqui para ser feliz, ninguém está aqui para ter um casamento perfeito, não é nada disso. Não é que não possa ter, mas não vai acontecer isso, vai acontecer o que a pessoa precisa que aconteça. O que é preciso na vida da pessoa vai acontecer para ela mudar o seu caminho. Porque chamar Israel, Adonai, o reino Adonai, Rádia, tudo vem da mão dele. Muito bem. E a gente devia agradecer esses concertos, porque sem o pecado não haveria o concerto. Então, era impossível. Então, como todos são pecadores, todos precisam vir aqui exatamente para consertar esses pecados que faz parte da desunião das almas e do desejo de receber para si mesmo, sem amar ao próximo. Muito bem. Então, esse Hatson desejo, né? Pois esse é a propriedade da letra Dalit, a palavra errada nas Sefirotes, lado de novo, que vai dizer Ampi, onde a propriedade da rigidez e do julgamento já estão reveladas. A letra Dalit, que estava no solo seco e teve sua propriedade inanimada e inapropriada para viver nela, se transforma na terra, em Nuke, vai dizer Ampim. Como resultado de um zivug, com um Zerampim pode agora ser colonizada e cultivada perante o Criador, a chamou de terra. Veja, a palavra terra é desejo, ou seja, eu tenho um desejo de consertar, eu vou ter um zivug, a gente já explicou, né, várias vezes aqui, mas vamos de novo. E um zivug é quando a gente faz uma cópula entre as sefirotes. É como uma questão da sexualidade entre o homem e a mulher. Ó. A cópula é feita, o movimento é feito. Eu já rompi aqui o meu egoísmo aqui embaixo e estou subindo lá para cima. Eu comecei a estudar o Zorra, eu estou compreendendo agora, eu agora tenho um trabalho a fazer, né? Esse trabalho é muito pessoal de cada um, e aí eu sei agora que eu tenho que fazer esse zibug aqui, ó, tá vendo? Vamos voltar aqui, não é isso? Aqui embaixo. Ó, eu tenho que fazer esse zibug. Eu tenho que fazer união. A união é o quê? É o desejo egoísta que tem que ser tirado. E, muito bem, aí assim a gente pode fazer a configuração do Eretz, ou seja, do Hatson, do desejo. Nosso desejo já não vai ser mais para os planos daqui, mas vai ser para consertar a nossa alma. Então, eu vou buscar coisas que vão consertar a minha alma. Porque os prazeres que nós temos, esses prazeres menores que são ligados a essas coisas daqui, eles são passageiros. Né? A gente pode ter o prazer da comida, acabamos de comer, passou. A gente pode ter o desejo de ter um carro, comprou o carro, 2 semanas depois, não tem mais aquele desejo pelo aquele carro. Tem desejo de comprar um celular, comprei o celular, fico muito feliz na hora, depois, normal. E tudo vai ter a normalidade. A única coisa que não passa nunca é a presença divina que a gente pode ter na nossa vida. O desejo completo e inteiro, que é o próprio Eterno. Então, o nosso amor, o nosso Rei, o nosso Senhor é a nossa verdadeira busca. Mas a nossa verdadeira busca a gente só consegue através do que ele mesmo é, amor puro. Eu, eterno, não mudo. Eu jamais mudarei. Eu continuo sendo para sempre a mesma coisa. Mas Elohim e a Shekhinah muda, Adonai muda. Adonai muda, a gente vai ver isso. Mas Yud, Kei, Vavikei, ele não muda. Então, está escrito, o Criador chamou o solo seco de terra, isso se refere à mesma unidade abaixo, pelas palavras, abençoado seja o seu grandioso nome para todo sempre, quando a terra é chamada de desejo, Hatson, se tornou no que deveria ser, o desejo mudou. E, muito bem, pois a palavra tererek significa desejo, Hatson. Para isso, a expressão era boa aparece 2 vezes no terceiro dia da criação. Uma vez pela unidade superior e uma pela inferior, pois Malhut se junta a ambos os lados de Zerampim, com Vac e de Zerampim. E com o seu próprio Vac, a partir daí a terra gera pasto, pois foi corrigido para dar fruto. Ou seja, esses 2 lados aqui vão se unir, ó, através dessa costura, tá vendo? Ó? Esse zibug, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Eles vão ser unidos. Então, a terra é corrigida para dar o fruto.
A unidade superior, descrita pelas palavras águas reunidas em um lugar, passa a luz que foi criada no princípio, dia do alto para baixo, dos 6 lados superiores de ave, para Vac, de Zerampim, isso é, denominado pela palavra era boa. Profecia pelo Criador, né? Preferida, perdão, pelo Criador, no terceiro dia da criação. Então ocorre a unidade inferior, designada pelo verso, abençoado seja o seu grandioso nome para todo sempre. Isso significa que a letra Dalit alcança a perfeição a partir dos 6 lados da núquiva, quando é descrito no verso. O Criador chamou o solo seco de terra e a terra deverá gerar pasto. Pois em Vac, não é? Que são os 6 sefirotes, de núquiva, o solo seco se transforma em terra e dá frutos. Com relação a essa unidade de Vac, de núquiva, o Criador disse era boa. Pela segunda vez, no terceiro dia da criação, segue-se que era boa, foi dito pela primeira vez, se refere à unidade superior, e a segunda vez se refere à inferior. Por causa da unidade inferior, ambos os lados do amor alcançam a perfeição e a luz de ave, descendo a vaca de núquiva, e gera fruto para 600.000 almas de Israel que o habitam. Então, veja, a gente descobre, então, que essas 600.000 almas descritas na Torá, que é a totalidade, são referentes a essas 6 sefirotes aqui. Tanto as 600.000 almas, como os 600 carros de Faraó. São lado negativo e positivo, trabalhando dentro do homem, onde vai ter que ter uma completude, a Réu, Leia, tudo isso vai ter que ser muito bem trabalhado dentro de nós, para que a gente possa compreender essa Torá, para que essa Torá possa entrar dentro da nossa alma, para que a gente possa ter realmente um ensino que vem de Hashem, da verdade dos nossos sábios, do Ari Kadosh, do Baal Hassulam Kadosh, enfim, todos esses mestres que trouxeram essa Torá, que é num nível muito alto para as nossas almas.